Led está entrando aí na nossa Opa, live, beleza? conectando. Olá, meu irmão, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem aí Tudo para todo justo, mundo? tudo justo e perfeito. Opa, entre ambas. E a família, tá bem? Graças a Deus aí, tô em casa. Graças a Deus, aqui em casa eu e a patroa, né? Uhum. E lá na minha filha, ela tem a casa dela com o marido e meus netos. A minha netinha Olivia, que nasceu agora dia 15 de janeiro, fez 3 meses. E o meu neto, o Davi, né, que vai fazer em agosto agora 8 anos. Olha que bênção, cara, que bênção. Gadu proteja e guie ele sempre. Ó, o grande Opa, Fiéis entrou. Mano, velho, tem Hot que fazer uma Yes. pequena. Vou fazer uma pequena introduçãozinha aqui do que é o Vamos lá. projeto, tá bom? Para aí a gente já começa, que é um prazer enorme. Bem, galera, esse aqui mais uma vez é o projeto A História da Tatuagem no Brasil, Vida de Tatuador. Um projeto nada linear, não é um projeto que segue uma regra cronológica dos fatos, e sim é um projeto no qual a gente consegue captar informações e dar voz às pessoas que viveram e vivem a tatuagem no Brasil e no mundo, principalmente dando evidência ao nosso país, aos nossos irmãos, aos nossos amigos. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, com um grande irmão, Leds Tatu. Para alguns, Sérgio, para outros, Leds. E vai ser um bate-papo, mais uma vez descontraído, mais um bate-papo daqueles falando da história da tatuagem no Brasil. Vou deixar ele se apresentar aí também, eu já falei, mas vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele e daqui a pouco eu começo o nosso bate-bola aqui, perguntando, e vamos que vamos. Vamos lá, Serginho? Epa. Sérgio Ledes, né, fundador do estúdio Ledes Tattoo. Estamos aí na luta há mais de 38, aí, quase 40 anos de trabalho em prol da tatuagem, né? Quando a gente começou, a tatuagem era super discriminada. Nós tínhamos aí vários entraves aí quando a gente começou e, enfim, na realidade o relacionamento com a tatuagem já vem aí há muito mais que isso, né? Em 77, quando eu surfava, era garotão, moleque nas praias aí do litoral norte, a gente já tomava uma cachaça no acampamento e brincava de se tatuar com agulha, né? Nossa! Então, aquela que tomava chinelada. E aí era engraçado, que acampava à noite, ficava pegando onda, né? E tinha aquelas árvores de apricó e tal, a gente pegava aquela frutinha amarela, né? E aí à noite, fogueira, cachaça e bate-papo e pegava as agulhinhas. Lembra Pô, muita gente aí nem sabe o que é isso, né? A gente vai começar a falar de história. Mas naquela época lá a gente lembrava da Christiane F, que falava, né? Lembra do filme da Nossa, do Christiane filme F? lá, que lembro demais, cara. Aí tinha aquela paradinha das agulhinhas, para quem conhece, lembra, né? A galera tá ligada, né? Tinha o Lady Shave, o Thierry sabe muito bem, tá aí junto com a gente aí. A galera que improvisava lá nos Lady Shave, naqueles motorzinho safado, né? Que a gente Nos Brau, tinha. né? Nos Brau, né? Dos Brown. E aí, os Brown, exatamente. Então, naquela época, a gente já brincava, né? E desenhar, assim, puta, meu, desde moleque que eu gostava de ficar rabiscando tudo, né? Então, é, no início dos anos 80, assim, que foi mais a introdução mesmo à tatuagem artística, porque até então era uma brincadeira, era uma zoeira, mas quando a gente conheceu a tatuagem artística, né? Eu lembro do Sérgio Sonsini, que tinha o Tattoo Time, e foi um contato muito legal com ele. E a gente teve, nessa época, eram pouquíssimos tatuadores. E aí, quando eu conheci a arte da tatuagem com a bagagem que eu tinha de pintura e desenho na época, eu fiquei maluco, né? Fiquei apaixonado. Falei, nossa, dá para você usar os efeitos de pintura, né, na tatuagem. Então, foi uma paixão à primeira vista, né? E
a galera do Rio aí, né? Eu tive uma ajuda muito grande aí da turma do Rio, na época, nessa introdução, né? São os meus irmãos do Rio de Janeiro que eu considero muito e sempre tive um respeito muito grande por todos os meus irmãos aí no Rio, né? O Ties, o Caio, e muita gente que nem tá aí mais, que tava também, tinha em Niterói, e tinha um pessoal que trazia equipamento lá, uns comissários de bordo. Então era muito difícil, você não conseguia equipamento, você não conseguia nada, né? Tinha que correr assim, porque ninguém falava nada para ninguém, ninguém sabia de nada, ninguém queria passar nada. E onde eu consegui um acolhimento, assim, uma coisa mais afetiva e mais partilhada foi no Rio de Janeiro, com os brothers lá, que eu tenho uma consideração enorme, né? Você é nascido em São Paulo, Leds? Eu sou nascido aqui em São Paulo, sou da terrinha aqui da Garoa. E a gente era muito marginalizado. Oi? Quem fez sua primeira tatuagem? Quem fez? E com quantos anos você fez sua primeira tatu? A minha primeira foi eu mesmo. Depois do porco e do peixe. Depois do porco e do peixe, fui eu que fiz a minha primeira tatu, né? Você tem que ter um cobaia, né, meu? Não, eu também. Eu tive muito isso. Eu tive muito isso de querer fazer primeiro em mim, na perna, aqui, na área que eu alcançava, para depois ir pros amigos, os vizinhos tinha de os casa, peixes assim. de... Você fez na sua perna? O primeiro cobaia foi um peixe, né, de bagre, né, que não tem escama, né? E porquinho, né? Que você pegava o pedaço no açougue e ficava treinando no porquinho, assim, depois assava para churrasco. Caralho. Comia a tatuagem para entrar no sangue, né? Você falou aí que você teve muito apoio do pessoal do Rio de Janeiro, né? Você já citou aí as pessoas aí no Rio de Janeiro. Você começou a tatuar mais ou menos o quanto? 85, 86? Não, foi mais ou menos nesse período? Ou um pouco 82. Antes? 82. Antes, então. Antes. Se for contar a brincadeira na praia, que eu nem levo em conta, né, meu? 77, aí já extrapola, né? Mas é que aí vai mais. Essa brincadeira de tatuagem primitiva, né? Que eu chamo de tatuagem primitiva, eu não considero como a carreira de tatuagem artística, né? Mas se for levar isso em conta aí, vai mais longe. Mas a tatuagem mesmo que me pegou no coração foi no início dos anos 80, que em 82 aproximadamente aí eu já estava ingressando, fazendo as experiências e tatuando, né? Porque eu fiquei muito tempo desenhando a linguagem da tatuagem artística. A gente não tinha material. O que a gente tinha? Vou lembrar aí a galera que tá das antigas aí, que tá linkada aí, além do Ties que eu falei, do Caio, Jorge Davis, o Marcos Davis, toda a turma que tem no Rio, incrível, turma maravilhosa, Beto Satã e uma turma da pesada aí, legal, que era tudo artista bom mesmo. Enfim, lembra das revistas, a gente ia no aeroporto, porque não tinha material. Savage, Tatu mesmo. A Outlaw Biker, aí os caras tinham as revistas de moto que tinham uns 4, 5 páginas no final da revista. E a gente ia lá e aí ficava desenhando o que tinha ali. Aí saiu, mais ou menos, acho que em 84, por aí saiu The Sign e o Polken. Mas em 80 já tinha o livro, o Skin Show, que foi um livro maravilhoso, que tinha os trabalhos do Ed Hart, do Dutchman, da Cari Barba, Don Nolan, tinha gente pra caramba já nesses livros aí. A gente tinha sede, né, de aprender com os grandes mestres, né? Ó, o grande Ties aí, o o Ties falando isso aí.
Hã? Eu venho catalogando, fazendo meio que uma teia, né? Eu gosto de falar que a história da tatuagem é uma árvore, uma teia não, uma raiz. E lá embaixo, na sua raiz, a gente consegue ver várias ramificações da história da tatuagem no Brasil. E não só uma. E isso é muito bonito, isso é muito legal. E numa dessas raízes que eu venho ali, que eu venho encontrando, assim, estudando tudo, existia uma história, um conflito muito grande, assim, de segredo, de segurar as informações entre Rio e São Tinha. Paulo. Rio e São Paulo não convergiam ali, não existia essa novela de amizade que hoje a gente tem e tudo. Eram poucos os tatuadores, eu acredito que você é um dos privilegiados, né, que tinha esse acesso, que tinha essa informação. O Saruê falou isso também no vídeo passado, né? Ah, o Sarué. Meu irmão, posso te falar a verdade? Pô, eu acho que tinha mais irmandade antigamente do que agora, saca? Eu acho que É mesmo, cara, olha só. eu acho que tinha uma união muito forte aí, a galera que tinha o Tatu Clube do Brasil também, e o pessoal era muito unido, né? O Inácio, ele vinha de Brasília. A turma, assim, não tinha essa parada de passar o material, essa coisa de passar técnica, nada disso. Ô, tem um brother, cliente meu antigo pra caramba que entrou aí, o Aranha, de uma banda muito legal. Eu tatuei há muitos anos atrás, tá aí na área aí. Então, mas essa turma aí do Rio, assim, eu acho que eles, quando a pessoa estava na arte, estava trabalhando com tatu, a galera tinha um respeito muito grande. Eu acho que, eu não sei, eu penso que tinha uma irmandade, tinha uma coisa muito legal. Assim, pelo menos o que eu sentia, quando eu ia para o Rio, assim, eu sempre voltava cheio de bagagem, assim, eu sempre queria, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos rabiscar, vamos fazer tatuagem, né? Porque a galera gostava, né, meu? Era uma coisa assim fascinante. Nós dessa época e muita gente que veio depois nós vivemos os tempos dourados não é coisa de velho, não, mas nós vivemos os tempos dourados da tatuagem, porque a gente tinha uma coisa muito era uma coisa mística, era uma coisa viciante, apaixonante, assim, a tatuagem era uma coisa incrível, né, meu? Você era uma coisa de muito respeito, assim, a gente trabalhava com muito respeito, né, porque você detinha ali um conhecimento que eram poucos, né, na época Olha que legal. e a gente tinha esse prazer, né, meu? Cada arte, cada trabalho que a gente fazia era uma coisa assim incrível, né? Então é fantástico, né? Eu fiz tatu lá com o Ties também, na época lá do Flamengo que ele tava lá. E tinha o Binga, tinha o Alemão aqui, tinha nossa, tinha uma galera. Eram poucos, mas era bem fechado assim a parada da tatu, né? Mas assim, o que acontece? Como eu mexia com arte, como eu trabalhava com arte, assim, eu tinha uma preocupação muito grande, né? A minha preocupação era desmarginalizar a tatuagem, né? Então, quando eu assumi o compromisso de tatuar realmente, eu falei, não, eu vou viver de tatuagem, eu sei, isso está no meu sangue. Meu, vamos desmarginalizar isso, vamos pôr isso para quebrar. E o Tia está aí, ele sabe muito bem, né? Muita gente deu a cara para bater, né? E a Monique Evans, na época, ela foi uma das que ajudaram atrizes, né? Atrizes, mas ela com a tatuagemzinha dela da Do serpentinha. busto, a Naja, a Najazinha, né? A Naja,
ela ajudou porque ninguém, meu, modelo nenhuma tinha tatuagem assim para posar em revista e tudo, e ela foi uma que deu a cara para bater na época e fez isso, ela posou. Então foi uma musa que ajudou aí nessa fase aí, nessa temporada que tinha também a música do Caetano lá, o Menino do Rio, tinha... Uhum. Era uma época... Depois veio o Rock in Rio, em 85, foi uma coisa maravilhosa. Primeiro Rock in Rio, né? E a turma... eu falei, bom, eu vou trabalhar em prol da tatuagem para a gente ter um esclarecimento perante a sociedade que a tatuagem ela é arte e saúde e que a gente faz o procedimento que eu tive muita sorte quando eu montei o meu fundo de quintal, né, no Brooklyn. Eu tinha um dentista do lado, né, e o dentista, ele me ajudou muito assim nas questões de biossegurança. Ele queria fazer uma tatu comigo. Olha que na legal. época. Ele falou, vou te ajudar, tal. Eu tinha um outro amigo também, então consegui estufa, consegui ultrassom, consegui um autoclave caseiro, assim, que a gente desenvolveu, que foi uma coisa, naquela época, cara, não existia Uma praticamente panela de autoclave. pressão, zona. Exato, exato. Com um furo, a gente inventou, criou um autoclave que era eficiente, porque na época você não tirava a ponteira e a agulha, ela ficava montada na máquina. Então você colocava no ultrassom, ele quebrava as partículas, tirava todos os resíduos ali, e aí Olha ia nessa só. pressão. Ia nessa pressão aí que, esterilizava assim de uma forma absurda, né? E aí ainda ficava... Tinha os produtos, né, de asepsia na época também, então isso foi uma coisa bem consciente que a gente já começou assim com o pé direito, né, trabalhando com responsabilidade, porque, Eu sou, porra, a eu, gente... meu, eu só tive uma parte muito parecida com essa, porque até então eu era criança começando a rabiscar e tudo, e meus pais, filhos de nordestinos, eu sou filho de nordestino, mente muito, muito, muito fechada, aquela onda, e de repente meu pai me viu, tipo assim, porra, que porra é essa que você tá fazendo? Aí me pegou, me levou na casa de uma prima minha que não era bem prima, era uma amiga da pessoal, amigo da família, mas que a gente cresceu junto, então eu tinha muito esse elo familiar com eles. E meu pai chegou para essa minha prima que estudava odontologia na época e falou: ó, o que esse cara aí precisa fazer para não me trazer problema para dentro de casa aí? E aí ela me deu algumas dicas. Foi a primeira pessoa que me falou sobre luva estéreo, porque até então não existia. Assim, eu via muitos tatuadores naquela época não tatuavam de luva. Não existia Não, nós luva. pegamos essa Era época aí que tudo. também não tinha luva, não, O era... Ties conta uma história muito pesada que ele passou pelos sustos e tudo. O Ties é um que eu quero fazer botar aí na nossa live aí nessa para documentar isso, além de ser meu amigo pessoal, é um cara que eu faço questão que ele conte essas histórias, porque eu acho que a galera que está começando a tatuar, eles também precisam fazer uma conexão rápida e muito rápida de informação, de pegar essa informação e utilizar, porque naquela época a gente cometeu muito erro, né? E hoje eles não têm necessidade de cometer. Vai, continue, desculpa te cortar aí, mas foi só fazer essa emenda aí. Tem tudo muito tecnológico hoje, né? Tá tudo assim, cápsula de agulha descartável, com o maquinário fácil de embalar, então não tá, praticamente não se usa. Bom, eu pelo menos não uso mais, né? Mas pouca gente está usando ainda a máquina de bobina, aquelas coisas mais cheias de elástico, que é super. Se não for bem embalado, é complicado. Hoje você tem as máquinas bem embaladinhas e tudo. Sempre você tem que ter esse cuidado, né? Essa coisa de fazer o material o equipamento de segurança, você usar, né? Isso é uma coisa muito importante. Você vê há muito tempo atrás, tinha muita gente que já se preocupava com isso, né? Mas a gente pegou uma época que você não usava luva, né? Porque não tinha, né? Então, foi muita sorte de você não ter pego nenhuma contaminação, nenhum tipo de hepatite, nada na época. Eu cheguei a pegar essa época
pelo menos um ano, depois que a gente começou a pegar aquelas luvas da Mucambo, que já eram luvas estéreis, né? Que eram bem caras na época. A agulha a gente tinha que fazer agulha. Tinha agulha Sharps, né? E tinha algumas agulhas que você fazia ou com coisa de acupuntura, agulha de acupuntura, ou com corda agulha de guitarra. De guitarra, agulha corda de fio de aço. Se você lixava, fazia as agulhas e tal. Ficava horas e horas, o dia inteiro montando agulhas para poder trabalhar no dia seguinte. Então era um trabalho muito árduo, assim, né? Todo mundo tinha um problema de rinite porque usava o ácido, né, para ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico. Eu acho que aí eu acho que nesse momento quem é tatuador de verdade, assim, das origens, eu não vou falar tatuador de verdade porque existe muito moleque novo aí que tem uma concepção e não passou por isso, não houve a necessidade de passar por isso, mas eu digo tatuador de lá de trás mesmo, aqueles que tiveram um pouco mais de, vamos pôr, de berço, assim, lá atrás, assim, eles tiveram que ser comparado a um artesão também. Ele não era só um desenhista, ele tinha que ter um trabalho manual fino ali, de cuidado, de detalhe das agulhas. Ele tinha que ter esse zelo, assim. Ele era um artesão mesmo, assim. Artesão, a gente fazia máquina, desmontava a máquina e fazia máquina, eu fiz máquina com vários tipos com prego, com máquina com chave de roda, máquina, você fazia máquina, inventava máquina de tudo quanto é jeito, era bonito, com pedal de câmbio de moto. Eu tinha minha oficininha, cara, eu fazia muita máquina. Eu fazia muita máquina, então eu tinha minhas máquinas para trabalhar. Mas voltando àquilo que eu estava falando, eu falei, vou começar a informar a sociedade, né, de como proceder aí, como que é a tatuagem, para que a tatuagem não seja aí um obstáculo para a gente que vai viver de tatuagem, né? Então eu tinha até um adesivo na época, muitos anos atrás, quem tá ligado lembra, que a discriminação da sociedade não pode impedir a sua realização pessoal. Tinha essa Lembro, frase, vários. Foi o lema, né? Que foi usado por dezenas, centenas, milhares de tatuadores, né? E isso daí foi uma coisa que quando a gente lançou, foi assim, uma coisa que, bum, né? Então, quem fazia tatu já metia o adesivo no carro, assim. E a televisão, eu fui muito criticado por muita gente, por ir em televisão. Eu ia tatuar, fui mais de 50, sei lá quantas mil vezes, 50 vezes ou mais em programas de TV, fazer tatuagem para mostrar como é que era o procedimento para a pessoa em casa e tal. Às vezes eram legais, os programas eram legais pra caramba, traziam muito retorno. Às vezes você pegava um grupo de roda de médico, advogado, RH, porque tatuagem não dá emprego, porque não sei o quê, porque bababá, e eu lá no meio, e eu dando a minha opinião e falando, não, a tatuagem é arte, não é a tatuagem que vai definir o caráter de cada um, o potencial de cada um. Então, tem gente importante tatuada e, assim, sempre defendendo a tatuagem de uma forma que eu pudesse dar um retorno para a classe, para a gente ter um respaldo da sociedade, né? Então, foi um processo... Eu lembro que em 97, depois que eu fui lá, a segunda vez que eu tinha ido para uma convenção, a gente vai falar das convenções, mas eu lembro quando eu voltei da convenção de 97, eu mudei um pouco até a forma de trabalhar o lema e eu coloquei aqui em Brasília que eu era a primeira clínica na época de tatuagem de Brasília. Por quê? Porque eu também via que a galera, algumas pessoas que eu tive como referência, você é uma delas ali, profissionalmente ali, estavam trabalhando de uma forma que se destacava. Aí o Thiago aí até faz uma pergunta. Vocês tiveram algum preconceito com os tatuadores quando começaram a usar esse material de proteção? Bom, eu posso te falar que tive. Eu tive claro. A galera, tipo assim, ficava
com aquela teoria, nada, isso aqui tem que ser underground, tem que ser não sei o que, tem que ser o que lá. E eu nunca esquentei a cabeça, eu fui fazer o meu trabalho e não me preocupei assim com isso. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que nesse instante que você começou com essa postura, eu acho que começou a mudar um pouco essa visão da tatuagem underground. Eu acho que foi fundamental esse seu passo aí, hein? Na época a gente reformou a loja de uma forma assim bem clean mesmo, bem trazendo uma confiança assim. Isso daí, apesar das críticas, né, que até hoje muito artista aí quer fazer igual o Miami Ink, né, e tatuar sem máscara, falando ali na tatuagem. Hoje a gente está tendo uma prova disso aí muito grande, né, o coronavírus, que hoje acabou esse negócio de, né, agora vamos ser underground e Miami Ink. Se portar assim hoje, você vai morrer de fome. Por quê? Você tem que ter respeito com o seu cliente que está sendo feito um trabalho ali, né? O fato de você usar uma máscara e usar o aparato todo para você proteger, você é em respeito ao seu cliente, em respeito a você mesmo, entendeu? E nem por isso vai te denegrir em relação ao seu potencial de arte que você está expressando ali. Porque ali é o produto final. O produto final é o seu trabalho ali, é a satisfação do seu cliente e a segurança do seu cliente. Se você não vai dar essa segurança para o seu cliente, hoje em dia, principalmente agora com o coronavírus, acabou, mano, acabou. Agora todo mundo vai ter que se paramentar da forma correta como era, como tinha que ser e como a gente mesmo, depois de muitos anos, né, vai pensando. Eu mesmo fiquei pensando, né, porra, tantos e tantos anos usando máscara, usando jaleco, usando As EPIs completa, né? E aí, porra, meu, você fala, caralho, e a galera aí, todo mundo, meu, tatuando de qualquer jeito, e pá, e sem máscara, e sem... você fica pensando, né? Você fala, porra, pra que a gente tenta tanto fazer o correto, o certo, né, meu? E a galera não tá nem aí, e mesmo assim... Eu vou fazer outro link, né? A gente na vida, a gente tem que usar as três forças, né? Vamos pôr assim, também as três virtudes, né? Você sabe muito bem. Sabedoria, força e beleza, né? Porque a sabedoria vem para a gente inventar e auxiliar, a força vem para nos dar firmeza, sustentação, e a arte, a beleza vem para adornar e a gente conseguir. Se a gente não fizer uma conexão com essas três, vai cair. Não tem alicerce que segura, né? A tríade, né? Então não tem jeito. A questão aí é o seguinte, né? Vivemos outros tempos. Tatuagem sempre foi arte e saúde. Isso aí é inegável, né? Isso aí não tem como negar, né? Só tatua quem tá vivo, quem se ama e quem tá se sentindo bem. Até hoje nunca entrou um cara no meu estúdio, uma pessoa triste, desanimada, sem saúde para tatuar. Tipo exatamente. Assim, não existe. É o cuidado de você, o cuidado do seu cliente, e ele vai levar isso pro resto da vida, né? Por anos e anos. Então, a sua arte ali vai estar expressada da forma correta, com respeito. O respeito é o quê? Eu não vou cuspir, né? Falando na tatuagem ali, eu não vou tá respirando em cima da tatuagem, eu não vou tá com a roupa da rua ali fazendo a tatuagem, sem uma proteção, sem um avental, sem que eu possa ali estar eliminando ali todos os focos, né, de contaminação de alguma forma. A pele do cliente tem que ser bem limpa, asepsia correta para se fazer o trabalho e depois a execução do trabalho, né, com todo o respeito que você está tatuando uma pele, né? Você está tatuando uma pele de uma pessoa, um ser humano, né? Então, aquilo é para o resto da vida, né? Então, você tem que ter um respeito muito grande com isso, porque é importante essa questão, né? Não é só isso. A gente tem que ter o respeito, né? O Bola tá perguntando pra gente aqui, terei que fazer toda essa luta pelos usos de EPI em estúdio,
Como você sentia vendo nas convenções o contrário disso tudo? Como você, como organizador e como artista, via essa situação ao contrário? O meu ponto de vista, Bola, eu não acho que você tem que fazer uma luta de uma forma radical e impor nada a ninguém, nada. Você tem que dar o exemplo. Nós artistas, sabemos como queremos trabalhar e da forma correta. E nesse momento a gente vai fazer uma separação do joio do trigo. O cliente sabe o que ele quer, a pessoa percebe o que ele quer quando ele começa a ver isso. Esse é meu ponto de vista. Eu entendi a pergunta aí. O que você acha aí, Manoel? Hoje o cliente, agora principalmente, né? A gente mudou, né? Mudou, agora mudou muito. Então, falamos isso hoje, eu e o Dani conversamos isso hoje. Quem não mudar agora, meu, vai estar fora, né? Porque o cliente ele vai selecionar a pessoa certa para fazer o trabalho, né? Então, essa questão que o Bola está falando aí, eu concordo, é o livre-arbítrio de cada um, mas assim, para quem conhece as convenções que a gente fez lá atrás, né? Que nós demos aí praticamente depois do Marco Leone, o pontapé, né? Como responsabilidade que o Marco na época passou para mim tanto a loja quanto essa questão dos eventos, né? Aí daqui a pouco eu já começo a te fazer as perguntas. Se você terminar aí, eu já te faço as perguntas aí. Era minha responsabilidade, porque não tinha, né? E era minha responsabilidade dar continuidade a um trabalho que precisava ser feito, por quê? Porque a tatuagem ela precisava ser projetada perante a sociedade. E uma das formas mais legais que tinha para você projetar a tatuagem era o evento de tatuagem. Por quê? Porque a mídia vinha em cima. Então a mídia vinha em cima e aquilo entrava nas lares, nas casas, as pessoas assistiam e elas começavam a conhecer o universo da tatuagem. A gente vive disso, precisamos divulgar. Então, para quem lembra da minha época, eu era um cara chato, mas a gente tinha os cursos de biossegurança e a gente distribuía os materiais para cada um usar esse tipo de material, né? Luva, tinha mesmo. A máscara, a gente pedia para as pessoas usarem avental. Então, sempre tinha um enfermeiro que ficava dando suporte para a gente, que fazia parte da equipe, avisando, olhando. Porque, que tem realmente, infelizmente, negligência de pessoas, né? Eu não estou querendo condenar e nem criticar ninguém, cada um é cada um e a responsabilidade cabe a cada um, né? Mas a gente vê muita gente negligenciando porque as pessoas não têm noção, né? O contágio que você pode ter contaminação por tatuagem. Eu já vi gente pegando em clipcord com luva e esse clipcord tá infectado ali, não sei quantas vezes o cara pegou ali naquele clipcord. É uma falta de consciência assim tão grande. E a gente sempre eu tinha um médico que era da Vigilância Sanitária, o Dr. Figueiredo, na época a gente pedia tinha palestra dele, tinha palestra eu fui na palestra dele em 90, acho que foi em 2000, uma grande que ele fez também. Eu lembro muito bem. Tinha gente que, criticava essa porra de palestra, de não sei o que. Até hoje. É uma coisa que é importante. A tatuagem sempre foi saúde. Não adianta, cara. Você está injetando um pigmento dentro do corpo. E ali sangra, ali tem a secreção, ali tem o contato. Então, eu achei um meio da convenção, de fazer convenção. Quando eu me propus a fazer convenção, eu falei, a gente tem que fazer o incentivo da arte também. Não é só colocar stand lá e, sabe, fazer o feirão e deixar a turma solta sem você ter atrativos legais que você pudesse transformar num evento rico, um evento que o pessoal ficava apaixonado. Então, o meu maior respeito que eu tinha pelos participantes e pelas pessoas que iam visitar o evento e os artistas era o tapete vermelho nos corredores, que tinha aqueles tapetes vermelhos maravilhosos. Que as pessoas arrepiei, cara, ó.
Caramba, velho. Isso era um Putz, sinal de grande respeito, né, que eu tinha pelo público e pelos artistas. O nosso café da manhã de manhã lá, que era a boas-vindas, de né? praxe. E os eventos de arte ali do potencial artístico de pintura dos artistas. Então eu tinha sempre uma galeria muito grande. A gente criou aquele modelo de bodysuit de madeira que hoje todo mundo tem, né? Aquilo foi nossa inovação na época também. A gente lançou aquilo dentro do estúdio, fizemos a primeira exposição, depois bombou, todo mundo queria fazer, todo mundo queria participar. A gente colocou nos cavaletes iluminado cada bodysuit com a arte e depois... Era um carinho mesmo, era algo, sempre foi um carinho, assim. E aí eu entro, bom, eu conheci, a primeira vez que eu saí daqui foi para a convenção de tatu, foi em 1995, foi quando eu conheci o Timba, lá de Uberlândia, que é meu irmãozão. Eu conheci o Timba numa briga que estava acontecendo, porque o Tino, você estava brigando com o Tino, porque o Tino estava vendo o Timba tatuar com uma máquina Brau lá na convenção, e você, que é isso, pelo amor de Deus, isso aqui não pode acontecer, e eu, porra, deixa o cara tatuar, e isso me marcou muito, e como são as coisas, né, uma briga hoje fez eu e o Timba até hoje, a gente é amigaço, irmãozão, tamo junto em tudo, frequenta a família, enfim, mas foi em 95, e aí a gente ficou né? Aí a gente ficou 2 anos sem convenção. Teve um descanso de 95 para 97. E de repente em 97 você veio com uma convenção em São Paulo, onde que estavam ali os principais da cena mundial. Acho que mundial, 28 artistas, Faltou ali pouquíssimos. Faltou ali Paul Butch, faltou pouquíssimo, eram poucos os artistas que faltaram. Poucos que não vieram. O resto, poucos que não vieram. Porque na realidade a gente tinha ali Paul Massaro, Sábado, Bernie Luther. Eu tive o prazer de conhecer o Christian Nunes, o Sabine. Veio o Klaus Furman. O Klaus Furman veio o Mick de Zurich, veio... Exatamente. Nossa, Bernie, muita gente. Tinha... O Luke. Enfim, nessa todo mundo, né? Aí eu venho na primeira pergunta para você, assim, você já me deu uma parte da resposta ali, que você se sentiu responsável em dar continuidade no projeto do marco, né? Tipo assim, das convenções. Cara, como é que você, tipo assim, viu tudo isso? Porque e falou, pô, o Brasil merece algo tão grande assim, porque até então a gente ainda estava muito regional. A gente teve a primeira convenção brasileira em Salvador, que é organizada pelo Ryan. Aí, logo em seguida, a gente teve um outro evento também em Salvador pequeno, regionalista, que ele convidou muita gente. Lá dentro dos que foram convidados, a gente encontra ali já pessoas de nome, como o Salim, Xavier, entre outros, e de repente você vem com a convenção aqui arriscando tudo, justamente porque o Brasil não tinha ainda uma cultura. A primeira revista de tatuagem veio em 95 com o nosso César Nimitz e a Giovana, que começaram todo esse projeto. Como é que foi? O que passou na sua cabeça nesse momento de arriscar tudo, assim, de vir com algo tão grande aqui para o Brasil? Na realidade, eu me baseei mais nas convenções que tinham fora, né, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinham eles faziam num cruzeiro que chamava Carnival, e era uma convenção muito grande, e já tinha as convenções de Nova York, né? Não, Nova York não era Nova York, era algum lugar dos Estados Unidos. Eu lembro na época que Nova York ficou 10 anos proibido a tatuagem. Uhum. Não, então, era de Nova York sim, mas é que foi feito no navio exatamente porque era proibida a tatuagem
em terra, né, em Manhattan, era proibida a tatuagem, mas tinha o evento de tatuagem, era uma coisa bonita, uma coisa grande. Na época, a gente, que eu fiz? Eu associei a Sony Music, né? Eu fui atrás de agregar atrações para você fazer um evento e poder também agregar um público de forma que até pegar a coisa da tatu de uma forma mais radical, mais presencial, né? Eu consegui umas bandas legais também, porque o Marco, quando ele fez a dele em 90, ele colocou Sepultura, ele colocou umas bandas legais lá, né, para tocar, né, Ratos de Porão. Então, eu fui na Sony Music e eu falei, bom, vamos inovar, vamos fazer uma coisa legal. Tudo que eu queria mesmo era focar bem a arte da tatu para as pessoas se sentirem muito bem e, assim, valorizadas, né? Pô, eu sou artista, eu quero ser valorizado. Então tinha ali a arte do cara ali exposta, o cara já se sentia bem pra caramba por estar participando ali. A gente criou as homenagens que não existiam em convenção, porque também não tinha convenção, né? Mas não aí existia. a gente criou a homenagem às pessoas também que tinham um respaldo legal ali de artístico e de história e tudo. A gente fazia questão de colocar essas homenagens. O Tattoo Contest, né, que era uma coisa que rolava lá fora, que foi uma ideia também que eu trouxe para fazer essa coisa da participação das categorias e, enfim, incentivar os artistas a ganhar ali um troféuzinho e tudo. Foi uma coisa legal também. Nós fizemos várias coisas legais, assim. O padrão de stand também na época, porque foi uma inovação. Aquela coisa de montar stand não tinha. Era um standzinho, mas não era um stand tão bem elaborado, né? Na época do Marco chegou a ser stand também, mas a gente elaborou mais o stand. Não, vamos fazer uma coisa mais com um espaço maior, onde as pessoas possam se sentir bem, com esse tapete vermelho, vamos se sentir valorizado, né? Isso foi uma coisa legal, porque o atrativo do show, a convenção e tudo que tinha de atrativo na convenção foi uma coisa que a galera começou a ficar doida, apaixonada. E a gente não conseguia fazer um evento todo ano na época. A gente conseguia fazer evento a cada 2 anos, né? Primeiro foi em 94, depois foi em 97. Aí depois que eu passei a 95, depois foi a gente, vamos fazer 97, aí depois ano a ano, aí 98, aí foi, uma atrás da outra. E a gente sempre inovando, cada evento, agora vamos fazer exposição fotográfica, vamos inovar a categoria, e sempre tive uma galera muito fiel, muito forte, que ajudava também, tanto na estrutura, na organização. Nós tivemos aí um apoio legal do pessoal, e foi assim, vamos fazer uma coisa para mostrar mesmo para Você tinha um mestre de cerimônia para mim que nos deixou alguns dias atrás, mas ele foi para mim um dos mestres de cerimônia que mais representou a tatuagem no Brasil, né? O nosso querido Zumba, né? Quem foi para as convenções do LEDs vai lembrar daquele cara no microfone gritando: "A família LEDs agradece!" E isso era incrível, né? Então, tipo, fazendo o hoje Carlos já. Também, né? O seu Carlos também era todo mundo. O homem, né, da linha de frente. Né? Outro cara que era muito importante dentro da convenção, que até hoje está aí com você, está nos assistindo, o nosso irmãozão Tininho, né? Um chama de Tinão, outro Tininho. Chama de Tinão, né? É pequeno, mas é grande, né? Então, esse cara ali, cara, ele tava numa linha de frente ali que eu vi por muitas vezes, assim,
Então, Sempre. foi marcante, assim, foi marcante esse momento, assim. Tinha uma equipe muito, muito boa mesmo, assim, a galera que vestia a camisa e corria atrás para a gente poder realizar, né? Porque era difícil, né? Tinha vários departamentos, né? Então você tinha que fazer a coisa certa, correta, justa, né? E perfeita, da forma que tem que ser feita para você fazer jus ao que você está fazendo, né? Então, o cuidado com as pessoas, a recepção, a atenção que você tem que dar ali para as pessoas, né? Nada como você está lidando com seres humanos, né? Então, você tem que estar dando, vamos dizer assim, em agradecimento, fazendo o que cada um ali merece por estar participando, né? Então, a gente tem essa questão aí de reconhecimento, né? Eu, durante alguns anos atrás, eu ainda estava meio assim, pô, fazia sempre uma comparação. Eu estava errando em fazer uma comparação a todo o tempo das conversões que a gente vive hoje para as conversões que a gente viveu no passado. E eu ficava me culpando, pô, mas a conversão no passado tinha isso, as conversões você tinha isso. Só que a gente vive em outros tempos, né, em outra realidade. Uma convenção de tatuagem no passado, ela era, tipo assim, ela tinha responsabilidade artística em primeiro lugar, como você falou, ela tinha responsabilidade dos artistas conseguirem encontrar algum equipamento de qualidade no Brasil, porque era um momento em que saía gente, e eu tive o prazer de ver gente saindo do norte, lá do Acre, pegar ônibus, ficar 3 dias dentro do ônibus para chegar em São Paulo e o cara não ter nem onde dormir e de repente encontra um grupo de tatuadores ou um grupo de motociclistas, que eu não quero citar nome de nenhum deles aqui para ser algo muito bem neutro, que abraçava aquele cara e falava, mano, a gente vai te ajudar, pode vir e tudo. E era essa responsabilidade. Hoje as convenções elas têm outras funções. Além do artístico, elas agregaram outras funções. Se é bom ou se é ruim, a gente tem que pesar se nos serve aquele perfil. Se aquele perfil que está sendo organizado nos serve, né? Se é funcional. Mas o principal ponto, eu acho que você falou lá atrás, quando você fala, qualquer evento que se faça da tatuagem, você tem a responsabilidade de mostrar que a tatuagem é isso, é saúde, tatuagem é vida, tatuagem é esse lado. E não simplesmente juntar um bando de maluco, barbudo, careca e todo riscado o corpo e querendo competir por um troféu ou não, né? Simplesmente montar o evento e deixar o pessoal solto é uma responsabilidade muito grande pelo grau de infecção que você pode ter, né? Você tem que ter todo um carinho, um cuidado, já que você está montando alguma coisa, você tem que ter essa atenção, né? Que é uma coisa de extrema responsabilidade. Mais tarde, todos vão responder por isso, né? O que é mais legal, assim, na época que veio muito gringo para cá, um deles foi o Lauro Paulini, que acabou virando brasileiro, né? Uhum. Mas veio o Ivan, né? O Ivan Sazzi veio através de convenção também. Achei o Ivan lá em Zurique. A gente se encontrou num bar lá em Zurique, que a turma chega às 3, 4 horas da tarde, está todo mundo enchendo a cara lá, né? Nos barzinhos, né? E aí eu fui no MIC, fui visitar a turma lá e me apresentaram. Tinha o Oogie Boogie lá, na época tinha uns caras muito bons, assim, que eram, assim, fantásticos. E o Duel, né? O Duel também foi um que veio na época, quem tá falando... Estados Unidos, Miami, né? Então, aí veio essa turma aí, eu ia para fora para pegar o pessoal, né? Eu ia para a Holanda, ia para a Suíça, ia para a Itália, Inglaterra. Eu ia pessoalmente, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha mídia social, a gente não tinha essa coisa toda, né? Então, assim, vai viajar, pega a mochila, e pega o avião, vai correr atrás. Eu ia
na Espanha. Eu rodava a Europa ali toda para trazer artistas e Estados Unidos também, né? Mas eu tinha contato, na época a gente conseguia contato telefônico também, e-mail, né? Chegou uma época que já tinha até e-mail. Mas era muito difícil essa questão. Então você tinha que ir pessoalmente. Então não era um trabalho tão fácil, porque você tinha que garimpar, né, os tatuadores, né? E aí não, vamos para o Brasil, Brasil, Brasil. E eu lembro que depois das convenções, a gente juntava todo mundo, né, que queria ir. Vamos embora para Ilhabela. Chegava lá, a gente fechava uma pousada inteira, cara. E virava festa. E aí fazia uma puta festa na praia e tudo. Eram uns 4, 5 dias, assim, mágicos depois da convenção, que a gente fazia uma confraternização bem legal, né? Com o pessoal que vinha de fora também, para eles conhecerem o Brasil e verem os encantos que o Brasil tinha também, né? De praias, de cachoeiras, de paisagem, né? Que Ilhabela também é fantástica, né? Então, se nossa conexão cair, eu vou restartar, porque tem muito assunto ainda e tá indo bem. Geralmente eu paro com 1 hora, mas se cair, aí eu volto, porque a gente tem alguns temas, assim. Eu não posso prolongar muito também, por causa que depois aí você vai virar um documentário. Depois eu tô no sal para poder fazer isso. Se conseguir salvar, a gente... Não, eu tô conseguindo. Cada momento é um momento, né? Cada momento é um momento, e momentos na vida são únicos, né? Cada momento tem um momento único e não volta mais, né? Então, exatamente, pode voltar, mas de uma outra forma, não igual como já foi, né? Alguns anos atrás eu fiz um trabalho e ele falava muito sobre isso. Era uma escritora americana, acho que é Edith Newball, alguma coisa. E ela tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela fala assim: há 2 maneiras de espalhar a luz, na realidade, né? 2 maneiras de se espalhar a luz. Ser a vela, ou o espelho que a reflete. Então, tipo assim, esse momento, isso que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Você está aí brilhantando, a gente está vendo aí a luz. E eu sei que muitos vão querer copiar, muitos vão querer seguir essa ideia, mas não tem jeito, cara. Não há essa possibilidade, porque não tem essa situação, essa energia que é, pô, velho, é fantástico, cara. É fantástico. A nossa história da tatuagem do Brasil, ela tem que ser exaltada nesse momento. A gente precisa pegar essa galera aí que viveu isso e colocar essa galera para falar de uma forma, sim, bonita, de uma forma legal. Os problemas, todos nós sabemos quais foram. As coisas ruins, todos nós sabemos o que passamos, as dificuldades e tudo. Mas se a gente está falando de arte, se a gente está falando de algo incrível, né, cara? Então vamos exaltar, vamos colocar isso, né? A gente precisa disso nesse momento, né? O Snoopy tava dando um alô ali, o Snoopy. Snoopeira. Você tava falando do Alezinho, né, o Alex Atala. E a gente, em 90, ele, na casa do Marco lá, ele fez um puta de um jantar. O filho dele tá ao vivo, o filho dele tá com a gente aí. Ah, é? O que tá nos Estados Unidos, né? Show de bola. Então, ele fez um puta jantar lá maravilhoso, cara. O cara sempre foi um puta irmãozão de coração, assim. O cara é um puta sangue bom, espírito bom, um puta artista. E ele tá nessa vida no meio da tatuagem aí já há muitos anos aí, com a gente na época do Marco, na Purpurina ali, que tinha o Fred, o Títio, né? E aí era uma bagunça total, né? Aí o filho dele aí, ó, o Pedro. Aí, Pedro mandando um abraço aí, ó. Tá tatuando bastante aí? Ele tá tatuando. O Atala chegou pra mim e falou, o Alex falou, ó,
pode cair duro em cima do moleque aí, cara. Cobra dele aí, dá uma força, o que vocês puderem fazer pelo moleque. Você sabe que quem cuida dos nossos filhos adoça a nossa boca. Eu falei, pô, velho, ele tá fudido que se depender de mim, que eu vou encetar ele, cara, assim, ó. Que eu quero ver, né, daqui a pouco esse moleque aí explodindo. Mas a pegada dele tá indo bem legal. O moleque tá fazendo um trabalho bonito aí. Eu fiquei muito feliz quando o Alezinho falou que ele estava tatuando. Bom, meu filho está entrando no mundo da tatuagem. Eu fiquei muito feliz aí nessa fase que ele começou e eu falei, puta, boa sorte, meu. Desejo tudo de bom. Vai ser um grande artista com certeza, porque, meu, filho de peixe, peixinho né? O Alezinho Claro. já é um puta artista e na culinária e em tudo que faz, né? Mas esse sangue bom, né? De espírito bom, isso que a humanidade, né? Nós somos todos reflexo. Nós somos na realidade deuses manifestados, né? O Deus habita em cada um de nós e ele se manifesta através de nós, né? Então Assim todos seja. estamos interligados, né? Exato. Então a gente tem que o respeito, né? O respeito às pessoas. Graças a Deus na minha vida eu não puxo o tapete, nunca puxei o tapete de ninguém, né? Já fui puxado muitas vezes, mas isso não importa. A vida segue, sempre seguiu e o importante de tudo na vida é você fazer o bem, né? E você desejar o bem às pessoas, né? Isso que é importante para mim, na minha opinião, né? Isso que você estava falando do espelho, da luz, a gente não tem mais do que a obrigação, né? De nos melhorarmos aqui, né? Não é só o campo material, a gente não veio aqui só para isso, né? Porque assim como você ganha, você perde. E você não vai levar nada, né? O que você vai levar são as virtudes, são as coisas boas que você fez na vida, né? Olha o Saruê lá, ó. Saruezão, hoje de manhã cedo me mandou uma mensagem Seixonoye, que ele é do praticante, lindíssima, exatamente falando sobre isso, entendeu? E pode continuar, desculpa, mas ele está falando exatamente isso. É isso aí. A vida... A gente tem que falar sobre essas coisas, né? Porque as pessoas pensam que vêm aqui na vida só para quebrar a cara, tomar porrada, né? Porque a gente toma porrada pra caramba, né, meu? E a vida não é só isso, né? Tem os momentos de alegrias e felicidades momentâneas, né? Tem os momentos de grande reflexão, né? Que é esse momento que a gente vem passando agora. E existem... os aprendizados na vida, né? Que a gente tem que alimentar o nosso espírito, né? Para a gente poder se tornar um ser melhor, né? Isso é importante, né? A galera tá entrando, né? Vamos... Eu não sei como é que funciona a Caia. A live ela tem 1 hora de que a gente pode disponibilizar e durante 1 hora e depois ela cai. Normalmente o projeto... cai todo mundo. O projeto eu estou conversando 1 hora. Você é a segunda pessoa que passou um pouquinho, porque a gente tem que acabar a linha de raciocínio, né? A gente tem que seguir um começo, um meio e fim, e a gente vai finalizar. Talvez essa live a gente não chegue até o final dela, assim, de tempo, mas é uma questão, gente, para a gente seguir um padrão legal, um padrão bonito, porque a história da tatuagem, ela, mais uma vez eu repito, ela é uma raiz que tem muitas ramificações e a gente tipo, não pode seguir uma só linear, não pode ser nada cronológico. O Serginho aí é um dos que fez parte, que está mostrando aí os frutos que a gente colheu lá em cima, graças a ele e vários outros. Então, vamos dar continuidade aí. Eu gosto de falar um pouco, só para você fazer dessas duas conexões do caminho que a gente tem que seguir, que a frase que o meu mestre, o Kaká daqui de Brasília, Pegasus Tatuagem, sempre falava. A tatuagem... Da Pegasus. Da Pegasus, pô. Ele é o cara mais tímido do mundo, cara.
eu tô fazendo o possível para ele gravar uma live, mas ele é o cara mais tímido do mundo. É capaz de eu não fazer a live com ele, mas falar tudo dele aqui, porque a gente tem aí, vamos pôr assim, uns 35 anos de amizade, então a gente fica fácil às vezes você falar do cara ali, assim, tudo. E ele sempre falava, cuidado, a tatuagem vai te abrir todas as portas. E você vai ter que saber a porta que você vai entrar e abrir as janelas. Então, eu acho que é bem isso que nessa linha que você está indo aí, dos dois caminhos aí. As portas, na vida da gente, as portas a gente vai entrando nesses corredores, vai abrindo a porta que a gente quer abrir, né? E como você falou, né? É importante que a gente lembre, né, que a vida ela é feita de causa e efeito, né? De ação e reação, né? Então, quando a gente aprende, quando a gente comete um erro ou erra na vida e a gente toma consciência disso, você já cresceu, né, de uma forma espiritual, né? E não cometendo novamente os erros, né? Então, a gente tem que estar ciente de que a gente está aqui para isso, para a gente crescer, evoluir, a gente aprender e a gente trazer luz, né? Trazer luz ao nosso espírito, à nossa alma, né? Exato, que a gente exato. possa sempre. Então, o caminho não é só voltando àquele raciocínio, né? É o material e o espiritual, né? Então, o aprendizado, a gente tem que entender que tem algo fantástico, uma inteligência incrível que criou tudo isso, né? E que ela está dentro da gente, né? Está dentro da gente em todos os lugares. Então, ela que nos traz a inspiração, ela que nos traz os momentos de criação, de inspiração, principalmente quando a gente trabalha com arte, né? A gente está conectado, né, ao processo criativo, né, que vem da divindade, né? Então é importante isso, né? Mas vamos continuar o nosso papo aí da história da tatuagem, que está muito legal. Vamos lá. Em determinado momento você assumiu uma postura, mais uma postura vinda do Marco, que era o Tatu Clube do Brasil. Que você viu que você recebeu aquela documentação toda e mais uma vez... Não caiu, né? Caiu ainda não. Só tá a imagem. Pronto. Isso. Aí então, você me fala aí um pouco sobre isso aí. Me fala um pouco sobre o que foi isso para você, esse momento. Eu na realidade, quando eu adquiri a loja, a Tatu.io, né, na época, eu tive muitas responsabilidades que eu tinha que cuidar da Let's Tattoo, que já era um estúdio bem conceituado, e cuidar da Tatu.io, né, que na época já estava, o Marco já não estava mais no Brasil, enfim, tinha que reestruturar a casa. A gente estava num processo de mudança lá das Picoelta, na Vila Madalena, mudando ali para a Praça Benedito Calixto, e ainda também a questão de convenção e tudo. Era muita coisa, né? E se abraçar tudo ao mesmo tempo não foi uma coisa assim tão produtiva, né? Então eu preferi, eu tinha reaberto o Tatu Clube do Brasil, mas eu não consegui dar continuidade e acabei congelando ali, porque era muita coisa, né? Então eu tinha muitas responsabilidades e eu não consegui levar para frente. O Thies está mandando um alô ali. Mas o Thies, naquela época, fundou o Tatu Rio de Janeiro, né? O Tatu Clube do Rio de Janeiro. Isso, o Tatu Clube do Rio de Janeiro. E que eu fui numa reunião deles, que eu fui muito pra loja do Beicinho tatuar também. Beicinho, gente boníssima, né? Numa das reuniões que eles organizaram, que tava o Caio... Como é que era? O Bruxo, não? Como é que era o nome do tatuador, cara? Não é o Beto Satã? Beto Satã, tava o Carlinhos, tava uma galera ali reunida. O Marcos Davis, né? Provavelmente aí o Jorge era mais tranquilo, né? Jorge Davis, eles me chamaram, eu fui porque eu estava no Rio de Janeiro com o Beicinho. Por isso que eu fui nessa reunião lá deles lá, e eles falaram, pô, o Ryan já foi na primeira, o Ryan foi na primeira reunião. Eu não fui na primeira reunião, eu fui agora.
tempos mais para cá, que quando eles, né, me chamaram e tudo, e eles estavam muito afim de manter reativar mesmo esse projeto que veio lá de trás, entendeu? Que esses caras foram que começaram lá assim no Rio de Janeiro. Eu acho que cada estado ou cada região buscou fazer isso, né? Buscou fazer essas minis associações, ou mini clubes em prol da tatuagem. Eu estou com uns documentos aqui que contam de Minas Gerais, eu não posso falar muito agora, porque vai vir o tatuador de Minas para falar sobre isso, que eles também em Minas se organizaram para montar um tatu clube. Existiu um tatu clube lá em Minas. Aqui no Centro-Oeste nós tentamos organizar um. Eu falo isso antes do setup, tá? Eu falo isso o tudo. setup foi outra ideia também que. Isso, bem na frente. O setup é muito moderno, que ainda também é necessário a gente contar essa história, mas ele é bem mais para cá. Nossa, é triste, né? A falta de união da classe, né? Dos tatuadores. Uma observação, né? Eu não sou ninguém para julgar ninguém, e assim, a gente não tem essa questão de julgar ninguém, né? O Magu tá falando que trabalhou lá na época na loja, né, Magu? Valeu. Olha o Magu, cara, mó tempão que eu não vejo ele. Esse moleque é bom pra caralho. Esse é das antigas. Esse cara. Então, mas a gente que mexe com arte, né? Olha lá, GT no Sul, né, Bola? É mesmo, puta, tinha. O bolejo lá. O artista, a gente tem que ter. A gente está falando de espiritualidade, de espiritualização, né? E olhar para dentro de si, né? A gente viveu muito, vive ainda, né? Quem mexe com arte assim, o cuidado de se vigiar, né? A questão do ego, né? Porque o ego é uma das piores, vamos dizer assim, os piores defeitos que tem na humanidade, né? E se a gente deixar isso crescer, né, de uma forma sem controle dentro da gente, a gente acaba perdendo, falando besteira pra caramba, né? Porque o que acontecia muito quando a gente queria fazer alguma coisa de bom para as pessoas, né? E para a classe. E a desunião, né? Porque se a classe e se os artistas fossem unidos realmente desde aquela época de uma forma mais profunda, hoje a gente teria aí um reconhecimento muito grande, muito maior, e um controle muito maior sobre a nossa profissão. Sim, isso aí eu bato de frente. Né? Isso aí eu bato de frente em todos os meus projetos são baseados nisso. Porque foi exatamente esse o erro de todo mundo, né? Em não compactuar com uma coisa legal, que era uma coisa super importante, né? Para todos. E a gente tentava correr atrás, sabe? Tentava fazer. Então você lutava pra caramba. Você colocava dinheiro do bolso pra caramba, né? E para montar as paradas, para colocar funcionário, para ir correr atrás de político para poder ajudar, conseguir alguma coisa para nossa classe. E a galera, né? Porque os caras estão ficando milionários, porque R$30, né? Na época, sei lá quanto que era, 10, 15, 20 reais, 30 reais, não sei, dos participantes para poder manter o negócio. Fora que eu, o Polaco, o Carlinhos, todo mundo colocava do bolso para a gente poder manter aquilo, meu. Era desgastante você tomar porrada, as pessoas falarem besteira pra caramba, não saber o que estavam falando, né? E aí, isso desanimou todo mundo, né? Desanima porque você tá lutando, você tá perdendo seu tempo ali, gastando seu dinheiro do seu bolso, sua energia, meia dúzia colaborando e o resto só meter o pau, meu. E assim, não tem instituição que funcione, cara. Não tem instituição que funcione,
que vá para frente, né, sem a união, meu, sem a união. Hoje a molecada, hoje a turma jovem que está vindo aí, deveria ser unida nessa parte. Por quê? Porque os propósitos eram bons, né? A gente tinha propósito de dar cursos de biossegurança dentro de uma instituição, fazer o cadastramento adequado, conquistar os direitos que a gente tinha, né, até de convênio médico, de tudo que você tem como cidadão, você ter o direito, né, na época. A gente só ia lá, tomava paulada pra caramba, meu, voltava de lá das reuniões carregado pra caramba, porque, meu, era planta secava na frente da loja, cara, absurdo, porque você quando faz algo de bom, você é igual a fruta boa no pé, né, meu? Toma pedrada pra Todo mundo caramba, vai né? tacar pedra. Todo mundo vai tacar pedra. Isso aí eu Então, aprendi, cara, eu tenho aprendido isso, eu tenho visto isso, tenho tomado muita pedra aí, mas a gente. aí eu acho que assim, faltou muito assim a união mesmo das pessoas para a gente poder fazer uma coisa legal e dar continuidade, né? Então, depois de um tempo eu até fiquei meio de saco cheio, acabei pulando fora, ficou o Polaco, ficou o Carlinhos, ficou o Marco, o Marcão, a turma, meu, mas é muito difícil, cara, muito difícil você lidar com o ser humano, é a coisa mais difícil que tem, meu, e você já tem a sua vida, as suas particularidades, os seus problemas na sua casa, os seus problemas no seu negócio, a sua família para você cuidar, a sua vida para você tocar, e aí, meu, você tentar cuidar de uma instituição que você faz para as pessoas, tentando ajudar, tentando semear algo de bom para a galera usufruir disso, né? Hoje teria uma organização, hoje teria uma coisa, eu não estaria com certeza lá, mas hoje essa instituição estaria lá com força, com organização, e a profissão teria um respaldo grande até hoje, o reconhecimento que merece, né? E não tem. Então foi... Hoje a gente tá, hoje a gente não teria, não estaria, a gente não estaria vendo, vamos pôr assim, os tatuadores passando por algumas situações tão ruins profissionalmente e financeiramente, se lá atrás eles já tivessem tido a oportunidade de se organizar melhor, né? Através até mesmo desses pequenos clubes. O problema é que muita coisa está inserido no DNA daqueles que se acham artistas, que a arte tem que estar ligada ao underground, que a arte tem que estar ligado a não seguir um padrão de ética e profissionalismo. Eu bato na tecla que a gente vem há 4 anos atrás, sempre falo isso, gosto de repetir. Eu tinha muito tempo que eu não participava de convenção de tatuagem aqui no Brasil. Eu só ficava indo lá para as convenções na gringa, convenção com o Marco, estava completamente desacreditado das convenções aqui brasileiras. E aí o Fernando Nicolini, lá em Londrina, me convidou. Quando o Fernando Nicolini me convidou para o primeiro evento que ele foi fazer lá em Londrina, eu cheguei para ele e falei, eu só participo se você me abrir a possibilidade da gente falar sobre ética, profissionalismo, e é isso. Se você não me abrir esse espaço, eu agradeço de coração, mas eu não vou. Aí ele me abriu esse espaço e hoje a gente está aí com esse projeto que vem falando, que vem mostrando para as pessoas, organização e tudo, mostrando que se faz necessário a gente se organizar. Isso, cara, seja na vida pessoal, na família, no profissional e na sociedade que a gente vive. Se a gente não tiver uma organização nessas 4, a gente é impossível, a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar parado. A gente vai ficar parado. Se não houver humildade, né, e essa questão de a humildade, a consideração, né, de você, e educação, né, a educação principalmente, né, humildade e educação. Se não tiver humildade e educação, você não consegue ter essa associação, né, não consegue associar as pessoas, né.
essa coisa do ego, essa coisa de puxar o tapete, de passar por cima dos outros, isso é uma coisa muito comum, né, na nossa profissão, né? A gente vê muito isso, né? Então, paciência, cada um vai aprendendo, né, e depois levando as porradas da forma que a vida vai ensinando, né? Porque Aí Leonardo da Vinci, só lá assim. atrás, eu gosto de fazer toda a conexão baseada em arte, baseado naquilo que eu amo, né? A gente é uma história, né? A história É, hoje, nós valorizamos a história, né? Hoje a história de exato, tatuagem, tá? de arte, tudo, ninguém quer saber, né? Mas continua o seu raciocínio aí, por favor. Um bom artista copia, né? Um grande artista rouba. Né? Fica a reflexão para a galera aí, porque quem vai entender isso aí, acho que esse que é o complicado da galera entender, né? Um bom artista copia, ele utiliza, ele aprende, ele se esforça, ele faz tudo. Um grande artista vai lá e rouba aquilo que os outros estão fazendo, se apropria, passa por cima, tira tapete. Ele precisa ser um grande artista para ele enganar os outros e tudo. Mas, mano, eu vou ter que. O papo tá maravilhoso, mas eu preciso parar por aqui. Porque Olha lá, Leonardo da Vinci faz parte da vida do... faz, Olha faz lá, sim, faz. esse é irmão, esse é irmão. Esse é irmão Meu também? padrinho. É, meu padrinho. Ah, então depois eu já entendi. Depois eu Ele e o converso. Lucas, né? Ô Ronald, depois então pode me mandar uma mensagem aí em privado aí, entendeu? Um tríplice fraternal abraço aí pra vocês aí, meus irmãos, entendeu? Mano, eu preciso finalizar aqui esse nosso bate-papo hoje, porque a gente precisa seguir também Cronograma. um cronograma direitinho. Tá maravilhoso. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem aí para a galera, para os tatuadores da velha guarda e para os tatuadores, mais uma das dezenas de mensagens que você colocou aí, e para a galera da nova guarda. E falar um pouco aí do que você achou dessa experiência, desse projeto. Ah, Fica à muito vontade, legal, Manolo. né? Isso aí é importante, principalmente aí, aproveitando o gancho aí da gente estar todo mundo resguardado, né, nessa fase de reflexão da vida aí, porque isso daí veio também para a humanidade para a gente refletir um pouco, entrar um pouco dentro da gente, né, e meditar então em cima das coisas, em cima do que tudo, né, que nós não somos nada na vida, né? Às vezes a gente tem o ego lá na puta que pariu e não adianta isso. Por quê? Porque nós não somos nada, cara. Isso aí, você pega um vírus desse, uma coisa de uma forma fatal para dar uma lição, é bem complicado, né? Então eu não desejo isso para ninguém de forma alguma, né? Eu quero que todo mundo se cuide, né? Eu quero mandar uma mensagem para a turma da velha guarda aí, que eu amo muito vocês vão estar sempre no meu coração, sempre, porque eu tenho admiração por cada um de vocês. A gente pode o tempo e a distância, né? Como diz o Milton Nascimento, né? Mas amigo é coisa para se guardar, né? Dentro do coração. E vocês estão sempre no meu coração, né? Assim como os que já se foram, os que estão aqui aí na batalha, estão sempre dentro do meu coração. E para a turma nova, né, para a turma aí que tem um grande potencial artístico, para a turma que está aí trabalhando, eu reconheço muitos aí que são muito bons e têm um potencial muito grande. Uma coisa que eu sempre deixei de lado na minha vida, né, que foi o ego, né? Deixa essa vaidade de lado, que isso não presta. Vamos trabalhar com arte, vamos mostrar, expressar o que tem de bonito dentro do nosso coração. Que aí ele vem através disso, ele vem através da humildade, de você expressar o que você tem dentro de você, que é Deus falando por você. Então, a turma nova, respeite a história da arte que tá lá, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, e vai embora, né? Hokusai Koniyoshi, tem muitos mestres aí. Respeitar a história, estudar a história, não só da arte
na pintura, a arte da tatuagem também, né? Que tem grandes artistas pelo mundo aí que são feraços, assim, são magos aí da tatu e estão aí, sabe? Você vê um Ed Hard da vida, você vê aí um Dutchman, você vê uma turma, meu, fantástica aí que caribarba, né? E, meu, tem que respeitar, tem que conhecer a arte, tem que conhecer a história da tatuagem. Isso é muito bonito, isso enriquece o coração da gente, enriquece o conhecimento. E, meu, trabalhar com amor, com carinho, com responsabilidade, sem puxar o tapete de ninguém, com muito carinho mesmo, que vocês vão progredir bastante. Isso é importante para todos nós. E na vida a gente não leva nada, só leva as coisas boas no coração. Vamos que vamos, galera. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando desse live. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Vamos que vamos, tá? Valeu. Obrigado aí, Lico, pela força aí, pela oportunidade. Tamo junto, tá? Tamo junto, mano. Muito obrigado aí. Fica com Deus. Fica com Deus também. Tudo de bom aí. Deus abençoe a todos, tá? Valeu. A nós todos.